Olá pessoal, mais uma vez nosso estudo bíblico. Vamos estudar nesse momento o Evangelho segundo Mateus, capítulo 26, do verso 1 até o verso 16. Aqui inicia-se um novo bloco narrativo, conhecido como a Paixão de Jesus Cristo. E o bloco anterior, o discurso apocalíptico, mostra o seu encerramento na divisão feita de capítulos e versículos, nesse verso primeiro do capítulo 26, que diz: Tendo Jesus acabado todos estes ensinamentos, disse aos seus discípulos. Bem, esta expressão, tendo Jesus finalizado, terminado, acabado, aparece no fim dos 5 discursos presentes no Evangelho de Mateus. No Sermão da Montanha, capítulos 5, 6 e 7, finaliza-se com essa expressão literária. Também no capítulo 10, o discurso aos discípulos, capítulo 11, verso 1, também encontramos essa expressão. O discurso do capítulo 13, compreendendo as 7 parábolas, também encontramos no final essa expressão. O discurso do capítulo 18, acerca dos pequeninos, capítulo 19 e 1, encontramos essa expressão. E o quinto discurso, que é o discurso apocalíptico, presente nos capítulos 24 e 25, encerra aqui no capítulo 26, verso 1, com essa expressão de encerramento. No entanto, há uma observação a mais importante aqui nesse encerramento do quinto discurso, como se encerrasse não apenas o quinto discurso, mas também todos os discursos, todos os ensinamentos proferidos ao longo do Evangelho de Mateus, como uma finalização dos ensinos dirigidos aos seus discípulos. Então, todos estes ensinamentos, que faz uma referência na tradição teológica do Antigo Testamento a Moisés. É importante que se observe o capítulo 32, verso 45 do livro do Deuteronômio, onde também encontramos essa expressão utilizada por Moisés, ou a Moisés, também dizendo que após, ali naquele momento do texto, encerra-se todos os ensinamentos de Deus ao seu povo. Então há um uso dessa tradição em Moisés, que encerra nos seus livros, naquilo que foi dito, todo o ensinamento da palavra de Deus. Assim também o Evangelho de Mateus utiliza essa expressão de Moisés, ou atribuída a Moisés, para também colocar Jesus como aquele que transmite e agora finaliza todos os ensinamentos da palavra de Deus. Esses ensinamentos são dirigidos a todos os ouvintes, embora os discípulos sempre o alvo primário desses ensinamentos. Tanto que no primeiro discurso, no Sermão da Montanha, eles se aproximam para ouvi-lo. E nos demais discursos também sempre o alvo primário é os discípulos. Então, finalizando todos esses ensinamentos, Jesus diz agora aos seus discípulos, uma observação exclusiva aos discípulos. Verso 2: Sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. No Evangelho de Mateus, este seria então o quarto anúncio da paixão proferida pelo próprio Jesus, com uma diferença dos outros 3. Aqui ele indica quando vai acontecer a morte, ou seja, ela vai acontecer daqui a 2 dias na celebração da Páscoa, diferentemente dos anúncios anteriores, onde não há uma indicação temporal acerca do momento em que esta morte aconteceria. Aqui, finalizando já e já entrando no trecho que corresponde à paixão de Jesus,
já está indicado que vai acontecer daqui a 2 dias, na celebração da Páscoa, o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. A expressão Filho do Homem, muitas vezes utilizada no Evangelho de Mateus, tem um sentido primário de este homem, ou seja, de alguém que fala de si mesmo em terceira pessoa. Há esse uso nos textos produzidos no primeiro século entre os judeus. Não é uma expressão grega, não é uma expressão de origem grega, ela é traduzida para o grego, mas a origem é judaica e na sua origem primária tinha o sentido daquele que falava de si mesmo em terceira pessoa. Com o passar do tempo, a igreja vai atribuir esse título Filho do Homem, ou vai fazer um vínculo desse título Filho do Homem com o Filho do Homem, com a expressão no livro de Daniel. Mas o sentido primário é a pessoa que fala de si mesmo em terceira pessoa. Então, nesse sentido primário, Jesus estaria dizendo, sabeis que daqui a 2 dias eu serei entregue para ser crucificado. Ou seja, ele fala de si mesmo, mas não usa eu, não usa a primeira pessoa, usa a terceira pessoa. Isso era um instrumento literário muito utilizado no primeiro século nos textos judaicos. Não é uma expressão literária grega, e sim judaica. Continuemos. Verso 3, então, faz esse vínculo da próxima cena. Uma observação importante é que esse trecho que vamos estudar, que estamos estudando agora, traz 4 pequenas cenas. Isso é importante ao lermos, porque essas 4 pequenas cenas estão entrelaçadas, entre si, estão costuradas entre si para que uma fortaleça o sentido da outra. Então, é muito importante quando lermos esses versos 1 a 16, estarmos atentos a essas 4 cenas, essas 4 divisões de cenário, de episódio que acontece aqui, pequenas, mas importantes porque elas corroboram entre si o tema que está sendo observado. Por exemplo, a primeira cena está nos versos 1 e 2, em que ele encerra os ensinamentos e anuncia aos discípulos que ele vai ser entregue nas mãos dos homens, vai ser morto daqui a 2 dias na celebração da Páscoa. Bem, aí vamos à segunda cena, que temos no verso 3, um então, que faz a ligação desta primeira cena com a segunda que se inicia. Então, ou seja, para corroborar com aquilo que já foi dito na primeira cena, versos 1 e 2, vem a segunda cena. Então, os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote chamado Caifás. Essa segunda cena vai corroborar com a primeira, o quarto anúncio, o Filho do Homem, ou seja, eu serei entregue nas mãos dos homens daqui a 2 dias, na Páscoa, e serei crucificado. Bem, e aí ele apresenta agora como que vai acontecer esta construção da sua morte, esse planejamento. Embora esse planejamento não se inicie aqui, no capítulo 21, versos 45 e 46, já foi nos apresentado este planejamento das autoridades. Diz assim: os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. E conquanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque estas o consideravam como profeta. Então, já no capítulo 21, versos 45 e 46, já apresenta-se o desejo, o planejamento, o objetivo de prender e executar Jesus. Agora, as coisas vão tomando corpo e acontecendo mais acentuadamente. Os principais sacerdotes e os anciãos, a liderança leiga e a liderança religiosa,
As duas lideranças se juntam para planejar a prisão e morte de Jesus. Essa liderança religiosa, ou seja, os principais sacerdotes, também não se manifestam apenas agora, no capítulo 21 ou agora. Nós já encontramos no capítulo 2, verso 4, a colaboração dos principais sacerdotes com o rei Herodes no seu planejamento, já lá no nascimento de Jesus, de matar a criança que estava nascendo, que tinha nascido. Então, o desejo de matar Jesus já vem desde o seu nascimento. O rei Herodes já planejava esse assassinato, essa morte, desde o nascimento. E tinha a cooperação dos principais sacerdotes também lá no nascimento. Não conseguiram lá, agora vão conseguir realizar o desejo deles aqui. Então, é importante observar que no capítulo 2, verso 4 do Evangelho de Mateus, já houve esse planejamento, essa cooperação entre as autoridades leiga e religiosa, principais sacerdotes e o rei Herodes. Aqui não tem a figura mais do rei Herodes ou dos Herodes na Judéia. Então, os anciãos representam aqui a liderança leiga do povo, que se junta com a liderança religiosa. E o sumo sacerdote recebe no seu palácio, na sua casa, né, essa liderança para executar o plano deles. O nome desse sumo sacerdote naquele momento era Caifás, que vai exercer o seu sumo sacerdócio de 18 a 36 depois de Cristo, ou seja, 18 a 36 no primeiro século. E para ele ter esse governo sacerdotal bastante esticado, ele conseguiu isso com o apoio das autoridades romanas, ou seja, há uma conivência, uma relação entre o sacerdote e o governo romano, pois é este governo que imposta e dá autoridade, credibilidade para o Caifás exercer o seu sacerdócio. Então há uma relação bastante de cumplicidade entre o sacerdote, o sumo sacerdote e o Império Romano e o governo de Roma. Verso 4. E deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. Bem, então esse é o planejamento que vai executar aquilo que já foi predito no verso 2. Vão prender a traição e matá-lo. Verso 5. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Então as coisas precisam ser feitas o mais rápido possível, porque a festa estava iminente. Então precisavam fazer isso num lugar secreto, num lugar afastado, sem a presença da multidão, para que não houvesse tumulto ou resistência, ou isso desencadeasse uma revolta que já estava iminente, desejosa, e que poderia ser o estupim de uma revolta contra o governo de Roma e com a aliança dos sacerdotes e anciãos dos judeus. Então a coisa precisa acontecer de uma forma bastante escondida, bastante secreta, e por isso vão precisar de alguém que entregue e aponte onde está Jesus naquele momento mais reservado, naquele momento em que ele não está rodeado por pessoas ou pela multidão. Bem, aí o verso 6 inicia então a terceira cena. Primeira cena, versos 1 e 2, segunda cena, versos 3, 4 e 5, terceira cena compreende os versos 6 até o verso 13, verso 6 até o verso 13. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso. Bem, aí a gente já percebe como que as cenas são construídas. Ora, para corroborar, ora, para colocar como um efeito de oposição.
Essa terceira cena, ela funciona tanto para opor, né, quanto para corroborar. Então, nela vai acontecer movimentos que vão contribuir para aquilo que já foi dito nas duas primeiras cenas, mas também vai ser apresentado nessa terceira cena algo que se opõe. Por exemplo, a morte, prisão, morte de Jesus é planejada no palácio, numa casa grande, né? Numa casa de poder, numa casa rica, numa casa no palácio do sumo sacerdote. Então temos ali uma casa opulenta com um homem de status elevadíssimo, o mais elevado status no povo judeu. O sumo sacerdote é o status máximo naquela sociedade judaica dos dias de Jesus. Bem, aí o verso 6, a terceira cena, apresenta-se numa certa, inicialmente, oposição a essa segunda cena. Jesus também vai para uma casa, não em Jerusalém, mas numa pequena vila, Betânia. Então já há oposição entre Jerusalém como sede do governo, onde o mal está sendo exercido, onde o governo do maligno está ali na mão daqueles líderes corruptos e sedentos por poder e riqueza, e oposição a uma pequena vila de pessoas simples chamada Betânia. Então, a oposição Jerusalém, Betânia. Outra oposição que vai aparecer é palácio, casa. Né? Ora, a trama é feita num palácio, agora Jesus está com os seus discípulos numa casa. E a terceira oposição que vai apresentar aqui entre essas duas cenas é quem é o dono do palácio, quem é o anfitrião do palácio, o sumo sacerdote, status máximo naquela sociedade dos dias de Jesus. Bem, e no verso 6, Jesus está em Betânia, numa casa, e o anfitrião é Simão, o leproso. Então há aqui uma oposição entre sumo sacerdote e leproso. Status mais elevado na cultura judaica dos dias de Jesus, status mais inferior naquela cultura. O leproso era uma pessoa marginalizada, considerada impura e completamente menosprezada naquela sociedade. E é na casa deste homem, nesse status baixíssimo, que Jesus está. Então há essa oposição. Jerusalém, Betânia, palácio, casa, Caifás, Simão. Caifás, sumo sacerdote, Simão, o leproso. O texto não entra em detalhes a respeito da condição de saúde desse Simão nesse momento em que Jesus está ali na sua casa. A gente sabe que um leproso não poderia ter essa convivência social. Então, pode ser, como hipótese, que este Simão tenha sido curado por Jesus, por exemplo, e que o apelido ficou nele. Quem é Simão? Simão é o leproso, mas é muito provável que ele não tenha mais a lepra e apenas carregue o estigma ou carregue um apelido da época leproso. Isso é uma hipótese interessante que ajuda a gente a construir a cena do ponto de vista histórico. Do ponto de vista da pregação, isso não é importante, e a importância está entre a oposição do Caifás, Simão, sumo sacerdote, leproso. E a questão é o ápice da pregação, onde Jesus está. Jesus está em Betânia, na casa de Simão, aquele que é ou era leproso. E em Jerusalém, no palácio, diante do sumo sacerdote, Jesus é rejeitado e é tramado a sua morte. E no outro ambiente, ele é acolhido e, como nós vamos ver no texto, honrado. Verso 7. Aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa.
Bem, é muito importante, antes de continuarmos, observar que a construção das narrativas semelhantes, tentando montar uma única, é um caminho que eu não aconselho, pois vai trazer muitos problemas para aquele que desejar fazer isso. Sugiro que analisemos esta narrativa apenas nela. Não utilizemos as narrativas presentes, semelhantes, presentes em Marcos. Marcos até pode até utilizar, que é bastante parecido aqui, mas aconselho que deixe de lado a de Marcos, a de Lucas e a de João e se concentre nessa, apenas nessa, e tente encontrar a mensagem, o ensino que esta narrativa, costurada com as outras cenas ao redor dela, deseja transmitir para a gente, tá? Ou seja, por exemplo, no Evangelho de João, a mulher derrama o perfume sobre o pé de Jesus, aqui sobre a cabeça. Então, deixe de lado as outras narrativas e se concentre nessa, e vamos tentar entender o que o evangelista Mateus quer nos ensinar a partir desta narrativa que ele nos apresenta. Então, a aproximação da mulher, o verbo aproximar, aqui é utilizado para uma aproximação respeitosa, como se aproxima-se de um rei, como se aproxima de uma autoridade. Com isso, o evangelista já mostra que esta mulher, ao se aproximar de Jesus, o vê com bastante honra, o vê como uma autoridade, um rei, um sacerdote, alguém muito importante, pois a sua aproximação é descrita pelo verbo utilizado no texto grego para aproximações respeitosas a uma autoridade ou alguém que tem um determinado poder. Então, aproximou-se dele uma mulher anônima. Então, mais uma vez, nós temos aí uma oposição, tanto com a cena anterior, os homens se reúnem para tramar, homens no sentido varão, se reúnem para tramar a morte de Jesus. E agora uma mulher aproxima-se dele para honrá-lo. Então temos aí também a oposição do masculino e do feminino. Essa oposição também acontece dentro da própria narrativa, como que os discípulos homens vão reagir à ação da discípula, mulher, pelo que ela faz. Também vai haver essa oposição dentro da própria narrativa, em relação à narrativa, à cena anterior, e também em relação ao desencadeamento da narrativa da paixão, que vai avançando aí até o capítulo 27. A gente vai observar isso, que ao longo da caminhada de Jesus para a cruz, os discípulos, homens, o abandonam. E as discípulas, as mulheres que o acompanham desde a Galileia, permanecem ao lado dele até a cruz. Então há aí uma oposição também. Enquanto os homens o abandonam, os homens tramam a sua morte, a mulher o honra e acompanha-o sem abandoná-lo até a cruz. Bem, então, a mulher trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. O perfume é caro, então a gente tenta entender duas coisas possíveis. Uma, ou esta mulher é rica, ou ela tem uma condição elevada economicamente, por isso tem um perfume com preço elevado, ou pode ser uma pessoa não rica e que ao longo de sua vida acumulou este perfume ou como fruto de economia ao longo de tempos de trabalho, então ela possui esse perfume caro por uma economia feita ao longo da sua vida. Ou a primeira hipótese, que ela é uma pessoa rica. Aproxima-se de Jesus e derrama o perfume sobre a sua cabeça. Esse gesto é muito importante, porque esta é uma ação de unção, Salmo 133, mostra claramente isso.
a unção com óleo para o sumo sacerdote, ou para os sacerdotes, para o rei, ou para alguém incumbido de alguma tarefa especial por Deus. Esta unção é feita derramando óleo, perfume, azeite, que seja, sobre a cabeça. Então, esta mulher unge a Jesus, derramando perfume caro sobre a sua cabeça. Com esse gesto, ela mostra, na cena, que ela reconhece a autoridade de Jesus, que ela reconhece Jesus como o verdadeiro sumo sacerdote, o verdadeiro rei, o verdadeiro Messias. Então, enquanto todos à sua volta não o reconhecem ainda como o enviado de Deus, como o Messias, como o sacerdote de Deus, esta mulher se antecipa aos discípulos e mostra que ela crê que Jesus é o enviado de Deus. Independentemente das situações que vão se seguir, ela crê. E o seu ato é um ato sacerdotal, né? Uma mulher aqui está exercendo um ato que caberia ao sacerdote, que caberia naquela sociedade aos homens. Ela então faz uma ação masculina, que é ungir o rei, ungir o sacerdote, derramando óleo sobre a sua cabeça. Então, estando ela a fazer isso, derrama óleo sobre a sua cabeça enquanto ele está à mesa. Também há uma referência aqui a Cantares, capítulo 1, verso 12. Verso 8. Vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram: para que este desperdício? Observe que os discípulos não reconhecem o ato, o rito que ela está exercendo. Para eles, é simplesmente um desperdício de perfume caro. Eles não interpretam a ação dela como uma unção ao rei. E também não interpretam, como o próprio Jesus vai interpretar no final, a uma unção ou preparação para a morte. Também não compreendem isso. E por isso reagem. Por quê? Porque ela faz algo que deveria partir dos discípulos, né? Seriam eles as pessoas que deveriam dar essa honra, ou fazer o rito, ou publicar diante de todos a sua fé em quem é Jesus Cristo. E eles então ficam desconcertados e a reação é de indignação e crítica. Verso 9. Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Bem, a gente já observou no trecho anterior, capítulos 24 e 25, discurso apocalíptico, o que Jesus falou sobre os pobres, principalmente no final desse discurso, capítulo 25, versos 31 ao 46. O que ele disse lá, que na sua vinda, o Filho do Homem vai assentar-se no trono e julgar as nações, e o seu rebanho será julgado a partir da forma como eles, ovelhas ou cabras, se relacionaram com os necessitados, com os pobres, aqueles que têm fome, têm sede, estão nus, são estrangeiros peregrinos, estão enfermos ou presos. Ou seja, como que os discípulos vão lidar com essas pessoas? Bem, aí fica claro porque a ideia vem. Bem, então por que a gente não faz isso que Jesus já ensinou no trecho anterior, para que será uma medida de avaliação no dia do juízo final? Então também há uma relação aí com o texto apresentado anteriormente. Bem, outra observação importante que não posso deixar passar é a questão da oposição do bloco narrativo anterior, o discurso apocalíptico de Jesus, como ele finaliza. Ele finaliza no capítulo 25, verso 31 ao 46, com Jesus vindo, sentando no trono e julgando as nações. Agora, no capítulo 26 e 27, na narrativa da paixão, há uma oposição a isso, em que Jesus é julgado pelas nações. Então, primeiro ele falou dele julgando as nações, mas antes dele julgar as nações, ele seria julgado pelas nações.
né, há uma inversão. Ele julgará as nações e agora, antes, em primeiro, ele é julgado pelas nações. O critério que ele vai utilizar é a forma como o rebanho, o seu rebanho, vai se relacionar com as necessidades dos outros. Esse é o critério do julgamento no discurso anterior. O critério do julgamento aqui das nações para com Jesus é completamente oposto e diferente. Enquanto lá o critério são os outros, a forma como nos relacionamos com aqueles que precisam, né, vendo o interesse do outro, servindo o outro, aqui o critério para julgar Jesus é o critério do poder, né? A ameaça ao poder, o desejo da riqueza, de manter o status quo que essas autoridades têm, dominando o povo e enriquecendo a custa do povo, essa dominação dos poderosos sobre os fracos é que se torna o critério de julgamento de Jesus, sendo ele, ou tornando-se ele, uma ameaça a esse status quo dos principais sacerdotes, dos anciãos e até do governo romano. Então há aí uma oposição também nesse sentido. Verso 10. Mas Jesus, sabendo disto, disse-lhes: por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo. Ou seja, então Jesus a defende diante dos homens e mostra que a ação dela é uma ação boa, não uma ação ruim. Não foi uma ação precipitada, de desperdício, de alguém que não pensa, não raciocina, né? Como muitas vezes as mulheres eram vistas nos dias de Jesus, como seres que não tinham uma capacidade de pensamento semelhante aos homens. Mas Jesus mostra aqui que ela vai muito além deles. Ela consegue enxergar algo que eles não enxergam. A ação dela não é uma ação desprovida de reflexão, de raciocínio, de inteligência. Pelo contrário, a ação dela mostra que ela tem uma capacidade reflexiva de raciocínio, de visão, de fé muito maior do que a deles, porque ela está vendo em Jesus aquilo que eles não estão vendo. Então, por isso, Jesus a defende e a coloca numa condição superior até eles. Verso 11, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Bem, está claro no julgamento de Jesus às nações no trecho anterior, a relação que se deve ter com os necessitados. E ele diz, os pobres sempre terão convosco. Não podemos acreditar que Jesus esteja aqui justificando a pobreza, mas o que na realidade ele está fazendo não ignorando a pobreza, né? Ou seja, não está justificando, tem que haver pobre, não é isso. Mas ele, por outro lado, não está fechando os olhos para a pobreza, está mostrando a realidade. Então não é uma sentença de Jesus, sempre tem que ter pobre. Não, mas é um aviso de Jesus. Olhem para eles sempre estão do lado de vocês. Vocês precisam observar que eles estão aí. Não ignorem os pobres, não ignorem os famintos, não ignorem aqueles que passam fome. Não fechem os olhos dizendo que eles não existem ou que não há pessoas famintas. Ah, sim, eles estão próximos de nós. Fechar os olhos para isso é uma ação completamente contrária à vontade de Jesus. É como se desculpar ou arrumar um pretexto para não cuidar, para não agir em relação a este problema, né? Um texto que a gente pode citar aqui como referência é Deuteronômio, capítulo 15, verso 11. Também lá é muito importante que você leia Deuteronômio 15, verso 11. Lá dá uma ordem, um mandamento do Senhor em relação aos pobres que estão à nossa volta. Então, o que Jesus está fazendo aqui é reforçar Deuteronômio 15, verso 11, e não dar uma sentença que sempre deve haver pobre. Em relação aos pobres, Jesus já vem dizendo ao longo do livro de Mateus. Por exemplo, capítulo 5, verso 42, ele aconselha a emprestar, a dar a quem te pede, ou seja, amenizar a necessidade dos pobres.
No capítulo 6, verso 1 a 4 de Mateus, ele também aconselha a dar esmolas e ajudar os que precisam sem tocar alardes sobre isso. No capítulo 19, verso 16 a 26, ao 22, no episódio do jovem rico, também ele aconselha a dividir aquilo que é a mais, aquilo que sobra com aqueles que necessitam, aquilo que é mais do que a gente precisa. Capítulo 19, verso 16 ao 22. E no capítulo 25, 31 a 46, no juízo, ele também fala sobre a questão de socorrer os pobres. Então, ao longo do Evangelho de Mateus, está claro a mensagem de Jesus em relação à forma como devemos lidar com os pobres. E não se pode, com isso, usar isso como pretexto para desfazer a ação da mulher. É isso que Jesus está dizendo aqui. Eles sempre estarão aí. Vocês poderão sempre ajudar, porque essa é a vontade dele. Verso 12. Pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Então há aqui uma interpretação que Jesus faz da ação dela de ungir o seu corpo para o sepultamento. É interessante que a ênfase do texto não está no Messias, no rei, no sacerdote, mas a ênfase do texto está na morte, que é justamente assim que inicia o nosso trecho, com ele anunciando que será entregue nas mãos dos homens e vai ser crucificado. Então, a temática principal é a sua morte, que a mulher enxerga, crê, entende e por isso age em relação a isso, e os discípulos, os homens, não. Verso 13, em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Bem, o que ela fez vai muito além do gesto mecânico de derramar o perfume, mas o que ela fez revela a sua crença, a sua morte. Jesus é o rei, Jesus é o sacerdote de Deus, Jesus é aquele que entregaria sua vida por nós, que seria crucificado. Então, de antemão, revela-se a fé desta mulher, tanto na morte de Jesus, quanto na sua condição de enviado de Deus. O Rei do Senhor, o sacerdote do Senhor, é também aquele que morre, que é entregue nas mãos dos homens, que é julgado e condenado pelos homens. Então, esta é a fé que ela apresenta, que será lembrada todas as vezes que anunciar o Evangelho. A quarta e última cena compreende os versos 14 ao 16. Temos aí um então, verso 14. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs. Então, nós vimos que no verso 3 temos o então, que liga a primeira cena com a segunda, e agora, no verso 14, temos o então, que liga a terceira cena com a quarta cena, que é o pacto de traição, como assim é chamado. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, que já foi apresentado lá no capítulo 10, na lista dos 12, como aquele que iria trair Jesus. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que me quereis dar, e eu vou-lhe entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. Bem, a questão das 30 moedas trabalha também a tradição do Antigo Testamento. Nós temos uma referência a 30 moedas de prata em Êxodo, capítulo 21, verso 32, para o preço de indenização quando um escravo é atacado por um boi. Capítulo 21, verso 32 de Êxodo, se o seu boi ataca um escravo, o preço da indenização é de 30 moedas de prata. Então a gente percebe que é um valor baixo, é o valor de indenização de um ataque de um animal a um escravo. Então, um valor baixo. Também no livro de Zacarias, capítulo 11, versos 8 a 14, aparece também as 30 moedas de prata, e ali dá a entender que é o salário mensal de um pastor de ovelhas, ou seja, alguém que trabalha pastoreando ovelhas, que pede demissão, o contexto ali
trabalha essa ideia de pede demissão porque as ovelhas não querem ser pastoreadas por ele, as ovelhas se rebelam contra ele, então ele pede demissão e pede logo o seu pagamento. Então a gente pode levantar uma hipótese que em Zacarias as 30 moedas de prata se referiria ao pagamento de um pastor de ovelhas por um período de trabalho, talvez de 30 dias. A conclusão disso tudo é para mostrar que é um valor baixo, é um valor pequeno, né? Jesus foi traído por um valor baixo, né? Em vista de outras questões, um valor baixo. E o Judas pede qualquer coisa e então eles oferecem este valor. Verso 16, e desse momento em diante buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Ou seja, uma boa oportunidade em que Jesus estivesse mais sozinho possível, ele então vai aproveitar esse momento, né, longe das multidões, longe de um horário onde as pessoas estão mais na rua, para entregar e dizer, olha, ele está tal hora, em tal lugar, com pouca gente à sua volta, vai ser fácil chegar e prendê-lo. Então, a quarta cena corrobora para as demais cenas e corrobora para aquilo que ele disse no verso 2, que é o que rege todo esse trecho. Sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Esse é o principal mensagem desse trecho, que vai ser corroborada com a deliberação dos sacerdotes e anciãos, que vai ser corroborado pela discípula, com sua fé acima dos discípulos, e que vai ser corroborado com a participação de um dos discípulos na entrega, na traição. Então, enquanto a mulher honra Jesus e crê nele como enviado de Deus que deve morrer, que vai morrer por nós, um dos discípulos o entrega. Então há essa oposição aí entre a mulher e os homens, que vão também abandoná-lo no jardim e vão fugir, enquanto as mulheres vão até o final. Um abraço.